Paulinha, vamos abrir o programa então falando de polêmica? Vamos Porque lá. ontem, minha gente, teve prisão novamente do deputado federal Daniel Silveira, causou um baita de um rebuliço nas redes sociais. Que ele aprontou, hein? O que ele aprontou, Paulinha? Conta pra gente. Bom, o deputado Daniel Silveira já havia sido preso em fevereiro, né, por ataques a ministros do STF. Em março passou a cumprir a pena em casa, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. O pedido de prisão foi feito pela PGR, que alegou que o Silveira violou por 36 vezes o uso da tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre Moraes havia determinado em 10 de junho que o deputado pagasse R$100 mil de fiança por causa dessas violações. O deputado afirmou não ter dinheiro embaixo do colchão ou dentro da cueca para pagar o valor. Então vamos aqui ao que disse ao que disseram os advogados do Daniel Silveira, aspas. O requerido não possui dinheiro embaixo do colchão, dentro da cueca ou próximo ao órgão excretor, como outros parlamentares já demonstraram. Sendo assim, diante da impossibilidade de cumprir algo impossível, vem o requerido informar que não depositou nenhum valor. Bom, pagamento não foi feito, Moraes restabeleceu a prisão. Silveira foi levado ao Instituto Médico Legal e depois de lá para o Batalhão Especial da Prisional da Polícia Militar. E na internet está rolando o quê? Uma vaquinha virtual para arrecadar esses 100 mil, para pagar aí o que pede o Alexandre de Moraes. Já temos quase R$60 mil arrecadados nesta vaquinha. Rápido, hein? Não é? Tá aqui a imagem, não sei se subiu nesse meio termo. 1.093 doadores, Paulinha. Bom, Você mandou, Joel? E também... Ainda não. Vocês não contribuíram. Ainda não. E a Você, Adriles? Por enquanto, contribuiu? Não? Vai contribuir? Não sei. Eu não vou precisa contribuir com falar. comentário. O voto é secreto. A deputada federal Carla Zambelli comentou a prisão. Vamos lá o que ela disse no tweet. O advogado confirmou que falhas na tornozeleira são comuns e nada indica que tenha saído do perímetro. Disse que recorrerá ao pleno e até a cortes internacionais. Então, de acordo com essa informação da Carla Zambelli, que falou com os advogados do Daniel Silveira, ele não teria saído do perímetro e que essas tornozeleiras dariam aí algum tipo de problema. Não sei se 36 vezes um tipo de problema, né? Enfim. Veremos, mas fato é que voltou à prisão Daniel Silveira. Muito bem, deixa eu ir para Brasília então conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Como é que repercutiu mais essa prisão aí em Brasília, Zé? E o presidente da República não se pronuncia muito sobre esse tema, né? Não, ele é aconselhado para ficar um pouco longe disso, né? Porque se trata de uma disputa direta com o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte judiciária do país. Olha, Paulo, tem um texto publicado aqui na página da Jovem Pan que mostra que o Daniel é um intubado judicial. Intubado. Está ali à mercê do ministro Alexandre e dos ministros do Supremo. Isso porque não há nada acima do Supremo e a prisão dele foi decretada, foi confirmada, além da Câmara, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, é impossível qualquer ação. Isso me lembra uma parte do Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Fernando Sabino, um escritor mineiro, né? E o pai médico, influente, então ele conhecia todo mundo. Voltando de uma noite de bebedeiras no viaduto da Floresta, que o Adriles conhece muito bem, ele passou mal e aí, quando foi vomitar, ele viu algumas coisas mexendo e eram pessoas retirantes. E ele ficou revoltado. Ligou para o bispo e disse: Senhor, eu tenho aqui uma denúncia muito séria para fazer. O bispo atendeu do outro lado sonolento e falou: essas denúncias suas são graves demais e eu vou tomar providências imediatas. E aí ele ficou tranquilo, mas aí ele perguntou: que providências? Vou rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso para essas pobres almas. Então é isso. O que resta às pessoas é rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso para esse deputado Daniel que está entubado no Supremo Tribunal Federal. As repercussões políticas são fortes, inclusive no Conselho de Ética, dizendo que ele está reiterando, né, a desobediência à justiça. Mas, na verdade, a tornozeleira faltou até pilha. Durante 20 vezes, entre as 30 alterações, 20 falta de pilha. Pilha, Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber de você o seguinte: esse Daniel Silveira é charlatão ou é preso político? Não, que ele é charlatão, não tem a menor dúvida. Se a prisão dele é correta ou não, aí cabe uma discussão. Eu mesmo acredito que a punição correta para ele deveria ser, a partir do dia
que ele fez ameaças de agressão física a ministros do Supremo. A partir daquele dia, para mim, era a perda do mandato. Essa pessoa não pode continuar sendo deputado federal, é inadmissível esse tipo de conduta. Mas, enfim, o Supremo chancelou essa prisão. Agora, eu queria ver, viu, Paulo, até que ponto... Porque eu não descarto de antemão que possa dar problemas na tornozeleira. Até que ponto é normal dar 36 vezes problemas numa tornozeleira. Se tiver muito anormal, daí você vai dizer, olha, provavelmente ele de fato estava desobedecendo as regras. O histórico dele também. Ele nunca foi de cumprir regras. Lembra que ele não aceitou usar máscara em um avião para poupar os outros? Ele sempre gostou. Então não me surpreende em nada. Eu não acho nada inverossímil que ele tenha realmente violado, porque ele acha que nada vai acontecer, porque ele gosta de gerar barulho também, ele gosta de estar de volta nos holofotes da mídia. Quem lembrava dele até ele ter sido preso de novo aqui? Só nós, que volta e meia a gente cita o nome dele, mas de resto ele estava totalmente fora. Ele estava fora do debate público. E mais, ele estava fora do debate público, gente. E mais, vamos ser claros também. O Bolsonaro, a elite do bolsonarismo, abandonou esse sujeito. Isso é real. A gente não viu uma palavra de defesa, um gesto, uma tentativa de ajudá-lo nesse tempo todo. O Eduardo Bolsonaro tá na vaquinha lá. Bom, agora veio tarde demais, né? Eu não vi os protestos quando a prisão quase dele... 100 mil é porque as pessoas não se preocupam com ele. Eu não vi protesto. O Carlos Jordi, deputado bolsonarista, é quem eu não vi protesto, eu não vi nenhum ato, eu não vi nada sério pedindo a libertação desse sujeito. As pessoas estão sendo presas. Morrem de medo, mas para xingar os ministros do Supremo, eles xingam numa boa. Pode xingar então mesmo. Tem medo. Então tem medo, mas não tem medo, mas não bastante para pedir no Congresso, tentar que o Congresso salve ele. Então esse medo é muito seletivo. E vamos lá, olha, ele aparentemente cavou a sua volta para a prisão. Infelizmente, eu sinto pena dele e eu sinto pena também de todos os otários que estão dando dinheiro para salvar esse cara. Não é otário, não. Adriles Jorge, essa prisão é ilegal, na sua opinião? É ilegal, é imoral, é indecente. Essa provocação que os advogados fazem em relação aos ministros do STF, não tem dinheiro perto do órgão escritor, não tem dinheiro na cueca, no robô, é exatamente uma crítica direta a ministros que soltam bandidos, que soltam traficantes, que soltam aliciadores de crianças, soltam estupradores, todos por um arcabouço jurídico absolutamente leniente e complacente com a criminalidade. Aí quando um deputado faz uma menção meio grosseira, meio leviana, que seja meio agressiva, sem nenhum tipo de ameaça direta, simplesmente uma crítica meio obtusa, meio vulgar, aí o cara é preso sem julgamento, sem devido processo legal, o cara é colocado no calabouço, sem direito à expressão, sem direito à manifestação. Pior, ele é deputado, tem prerrogativa de liberdade pelo que ele fala, o que dirá um cidadão comum que critica o STF. E aí, eventualmente, se foi uma falha ou não da questão da tornozeleira, ou se foi exatamente uma ação premeditada, isso é uma desobediência civil absolutamente justificada, porque o Supremo Tribunal Inquisitorial se transformou num órgão de exceção, que prende, cala, julga sem processo, de uma maneira narcísica, ou seja, solta bandidos de sua predileção, solta o Lula, solta uma série de bandidos pelos mais diversos crimes, com questiúnculas jurídicas, e prende e persegue de maneira assintosa e objetiva. Imagine se todos os psicopatas, ladrões, realmente assassinos do país, que são tratados como vítimas sociais, tivessem um tratamento tão absolutamente rígido como o Daniel Silveira simplesmente falar 2 ou 3 frases ofensivas à honra e ao narcisismo e egolatria do STF. O Brasil estaria sendo realmente um país de uma justiça absolutamente correta. Ou seja, existem 2 pesos e 2 medidas. E os 2 pesos e 2 medidas aqui é exatamente uma leniência e complacência ao crime absoluto, por exemplo, como a um Lula julgado e condenado com fartura de provas em 3 instâncias por uma dezena de juízes, e uma medida contra qualquer pessoa que se coloque contra o STF. Agora, xingar o presidente genocida, racista, nazista, vagabundo, canalha, tirano, você está absolutamente livre. Ou seja, a liberdade para fazer qualquer tipo de crítica pontual ao STF, você não tem. Então, quem é o ditador no Brasil? Adriles, sabe o que prova o erro do seu discurso? Você. Você critica o STF diariamente, jamais sofreu qualquer prisão, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque você não ameaça. Você não ameaça os ministros fisicamente. Você não faz que nem esse deputado. Você não faz que nem a Sarah Winter, que disse que ia bater, ia perseguir até a funcionária da casa do Alexandre de Moraes. Até nesse ponto ela chegou. Você não faz isso. Portanto, você está aqui criticando na mais plena liberdade. Ameaça de agressão física, ameaça de morte, é crime sim neste país. E não pode passar impune. Eu até vou dizer,
eu não espero que ele não passe tempos, anos na prisão, eu não acho que é para isso. Mas alguma sanção é óbvio que tem que preso, ter. Cara. E de um deputado, violou, daí não tem defesa, né, cara? Se você tem uma tornozeleira eletrônica e viola, sabendo, daí não tem defesa. Justificadíssimo, exato. Então todo mundo agora que quiser, pode violar a tornozeleira eletrônica, porque o Adriles acha que é um lindo ato. É um lindo ato de resistência civil. Minha gente, se você violou a tornozeleira, você vai preso. O país de lei e ordem é assim. Que bom que está funcionando nesse caso. Eu quero que funcione em todos, tá? Violou a tornozeleira, é óbvio que você vai sofrer as consequências. Agora, ameaça vinda de um deputado, inadmissível. Esse cara tinha que perder o cargo de deputado. Olha só, posso fazer uma pergunta para vocês? Rápida. Diga. É o seguinte, que eu fico pensando aqui desse caso, como é que eu interpreto esse caso? Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Vou explicar. Essa prisão, para mim, é absolutamente ilegal. Acho que o Supremo Tribunal Federal avança nas suas competências e nós vivemos hoje uma ditadura do judiciário. Para mim tá muito claro isso. Só que eu acho esse cara um puta de um babaca. Mas e daí? Babaquinho Calma, só um minuto. Eu acho que esse cara, ele não merece ser defendido por muitas vezes por tudo que ele faz. Esse cara tá gastando mais de 20 mil reais por mês com verba de gabinete preso. Essa coisa da gente ficar defendendo também político é um negócio que incomoda, entendeu? Ele não é... Lá um pouquinho. Entenda o seguinte, Adriles, a gente deve separar o fato da pessoa. O fato da prisão... Não. O fato da prisão é absolutamente questionável. Agora, esse cara é um arranjador de confusão. Não, Paulo, esse cara só quer ficar aparecendo na internet. É deputado federal, não produziu nada pro país no mandato dele. Nada. Nada. Não, Paulo, coloca, lógico que coloca. Às vezes... Às vezes ele é colocado como, meu Deus do céu. Ele é um Marte. O cara é um arranjador de confusão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma dicotomia muito clara. É bom que você faça essa pergunta, que é o seguinte. Ele é um babaca? Eu o acho um babaca. Ele é um despreparado? Eu o acho um despreparado. Ele é um picareta? Eu o acho um picareta. Agora, ele é um cidadão, ele fez o quê? Rigorosamente nada. A defesa do Daniel Silveira não é a defesa da persona, da personalidade, das ações do Daniel Silveira. A defesa do Daniel Silveira é a defesa da liberdade de um cidadão que pode ter a prerrogativa, inclusive, de ser babaca, grosseiro, vulgar e até leviano em alguma medida nas suas críticas, desde que ele não cometa nenhum crime. É engraçado essa contraposição que o Joel fala, de quando ele fala, o presidente é genocida. É uma abstração literária. O presidente é assassino em massa. É uma abstração literária. Mas quando o cara fala que um ministro é tão corrupto a ponto de merecer, inclusive, se apanhar na rua, que é uma coisa vulgar, como é vulgar desejar a morte, o assassinato e o suicídio do presidente, isso tá no escopo da liberdade de expressão. Agora, quem é preso, quem é jogado às masmorras, quem é jogado às... É o que eu tô falando. Mas você fala isso, você não tá preso. Quem é jogado às masmorras é quem eventualmente faz algum tipo de crítica acerba, babaca que seja, Paulo Matias, mas não criminosa, ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem a defesa do Daniel Silveira é a defesa da liberdade de expressão. Não é a ele como grande filósofo, pensador, grande jurista, nada disso. A defesa é a liberdade do cidadão comum que deve ter a prerrogativa de liberdade de expressão. E vamos lá, e você não tá botando o dedo no problema jurídico dessa prisão. O problema jurídico foi aquela inovação do Alexandre de Moraes de dizer que o crime, que é o vídeo que está na internet, é um flagrante continuado e constante e permanente. Isso é absurdo. Ridícula, Joel. Isso juridicamente é um absurdo. Isso aí tá errado. Ele devia ter passado por um processo normal, não uma prisão em flagrante. Aí sim, isso aí tá completamente errado. Isso sim você podia estar criticando e não... Adriles, um mundo em que você tá ameaçando fisicamente, você tem seguidores. Ele não ameaçou fisicamente, Joel. Ele falou que ele merecia apanhar. Os jornalistas da Folha de São Paulo falaram que o Bolsonaro merecia morrer. O que é pior, merecer apanhar ou merecer morrer? Mas merecia. Por que eles não foram presos, então? Ele queria bater.